mais do que nunca, a nossa profissão é exigida, né? Assim, num contexto social imenso. Eu acho que aqueles juramentos que nós fizemos de Hipócrates é uma coisa que tem que estar na cabeça em todo momento que nós estamos agindo. Salve, salve, mundo do conhecimento! Hoje começamos nosso podcast com Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Dessa vez, uma conversa sobre os desafios germânicos de isolamento social, fisiopatologia do Covid-19 e dicas de ventilação mecânica para o paciente hipoxêmico com a doença. Conversamos com o professor Dr. Marcelo Gama de Abreu, engenheiro eletrônico pela UFRJ, médico pela UERJ, Doctoral Fellow pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, residência e doutorado em anestesiologia pela Universidade de Dresden, Carl Gustav Karus, onde se tornou vice-diretor do Departamento de Anestesiologia e Terapia Intensiva, diretor do programa de pesquisa em SARA e ECMO. Dr. Marcelo é nosso parceiro no CIAVENT, curso internacional de ventilação mecânica e ECMO. Atual membro da diretoria da Sociedade Europeia de Anestesiologia, sendo responsável pelo relacionamento com a indústria e Scientific Leader, organizador dos webinars da ESA. Aproveito para te lembrar que é importante o seu feedback. Onde você escutar, deixe seu like, suas estrelas, seu joia. Você escolhe o Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e em outros vários agregadores de podcast. Não deixe de compartilhar nas suas redes para atingirmos colegas de várias especialidades e aumentarmos o nosso mundo do conhecimento. Muito obrigado, Dr. Marcelo Gama de Abreu, pela sua disponibilidade em conversar com os ouvintes do Medicina do Conhecimento, mesmo com esse fuso horário que nos separa aí de 5 horas entre o Brasil e a Alemanha. Obrigado a você, Pablo, pela chance. É um prazer conversar com você, fazer esse podcast. É um prazer poder transmitir um pouco do conhecimento acumulado aqui na Alemanha para os ouvintes desse teu podcast Medicina do Conhecimento. Dr. Marcelo, qual a realidade atual da sua região da Saxônia e Alemanha quanto à pandemia do Covid-19? A Alemanha teve uma evolução relativamente lenta do número de casos comparada à Itália. Ainda assim, a gente conhece aquela curva exponencial, ela era exponencial também na Alemanha, o número de casos dobrava no início a cada 2,8 dias. O objetivo das medidas de contenção, de isolamento social, era que se chegasse a 12 dias. Isso foi atingido praticamente num prazo de 3 semanas. Eu acho que chegou até dobro do número de casos, a taxa, né, de duplicação do número de casos. Ela foi atingida num prazo de 5 a 6 semanas após o início da pandemia, no valor de 14 dias. Ou seja, ela superou um pouco a expectativa inicial. Um outro fator que é utilizado aqui para medir isso, a velocidade de expansão ou o grau de aumento do número de casos, para quantas pessoas um único infectado ele consegue transmitir, né, o vírus. Assim, no início isso estava acima de 1,5, 1,6, ou seja, uma pessoa conseguia transmitir para a duas pessoas, né, saudáveis, e agora ela está abaixo de 1.
ou seja, estava em torno de 0,7, 0,8. Né? Isso foi uma coisa que foi atingida também nesse período de, digamos, de 8 semanas. E baseado nesse tipo de evolução foi que desde a semana passada houve assim um afrouxamento dessas medidas de contenção social, ou seja, antes as pessoas elas eram obrigadas praticamente a ficar em quarentena em casa, só poderia sair se fosse para trabalho que fosse considerado essencial ou para ir a banco, farmácia, supermercado. E agora, assim, já é permitido que as pessoas saiam às ruas com máscara, desde que você só tenha contato na rua com, no máximo, uma pessoa que não seja do seu círculo mais, digamos assim, de convívio, né? Dentro do círculo de convívio, então não haveria restrição, é claro. E a Alemanha se destacou em relação a alguns países por uma baixa de letalidade dos pacientes infectados com Covid-19. Esse resultado se deveu com as ações preventivas ou mesmo a eficiência no tratamento intensivo de pacientes mais críticos? Eu acho que existem vários fatores e a explicação de fato provavelmente a gente não vai conseguir ter, mas assim, eu acho que uma coisa fundamental foi a experiência da Itália, a experiência da França. A Itália, ela foi atingida pela pandemia muito antes da Alemanha e as coisas evoluíram de uma forma tão crítica na Itália que a Alemanha tentou fazer aquilo que a Itália não conseguiu fazer porque não tinha tido essa experiência, né? Assim, não teve em quem se basear. Então, digamos, a Alemanha ela se beneficiou dos erros que foram cometidos em outros países. A Alemanha passou então a ter essas medidas de isolamento social bem no início da pandemia. Eu acho que o fato do governo ter agido com rapidez foi decisivo, mas eu também não posso, digamos assim, descartar a possibilidade do sistema de saúde na Alemanha estar mais preparado ou melhor preparado para esse tipo de pandemia, porque a Alemanha tem o maior número de leitos de CTI por cada 100 mil habitantes na Europa e provavelmente é um dos mais altos do mundo. Acho que são 28 a 32 leitos por cada 100 mil habitantes. E eles, no início da pandemia, eles ainda trataram de aumentar essa capacidade e isso chegou a 40 a 60 leitos por cada 100 mil habitantes. Ou seja, assim, havia uma preparação muito boa. Outro fato que pode explicar isso, assim, o teste em massa das pessoas. Ou seja, na menor suspeita, mesmo se não houvesse nenhum sintoma clínico, era feito o teste nesses pacientes, né? Era feito aquele swab para se fazer a PCR dos pacientes ou das pessoas com suspeita de infecção, né? E isso foi, digamos assim, talvez decisivo porque primeiro você conseguia identificar as pessoas rapidamente e segundo porque assim o número de infectados é identificado no início e você acaba diluindo o número de mortes, né, que você tinha por um número assim maior de identificados como positivos no teste. Aqueles casos que geralmente não vão chegar ao hospital ou não vão chegar de forma nenhuma ao CTI, né? Eles estavam computados também. Então você tinha um número de mortes dividido por, digamos assim, um número muito maior de casos. Eu não vou negar que a qualidade assim da medicina na Alemanha é boa e que isso possa também ter contribuído, né, para esses números baixos. Eu acho que a Alemanha ela aprendeu com a Itália que não se deveria pensar muitas vezes se um paciente estava se deteriorando do ponto de vista respiratório para que você fizesse a intubação, que você evitasse então que progredisse para uma forma mais severa de insuficiência respiratória. Os pacientes com esse tipo de infecção desenvolvem uma diminuição da complacência pulmonar, um desacoplamento entre a necessidade de, digamos assim, de ventilar e aquilo que eles conseguem ventilar. Eles acabam provocando uma lesão pulmonar, né? Porque eles acabam, digamos, exercendo pressões negativas muito fortes no parênquima pulmonar, eles acabam provocando essa lesão. Então, se isso é identificado cedo, é possível que se interrompa esse processo, não agrave a lesão pulmonar. Nós tivemos a oportunidade de visitar o seu serviço, vezes, também organizando um curso fantástico aí
de ventilação mecânica e ECMO, e a Uniclinikum Dresden é um centro de referência em toda a Alemanha e de grande importância pela sua pesquisa e assistência de qualidade. E na Uniclinikum, houve uso de terapias mais complexas, como ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, para os pacientes na UTI, com mais frequência? Não houve. Assim, nenhum paciente nosso foi conectado a ECMO. Eles não precisaram disso. Os casos que nós temos, eles chegaram até, no máximo, a colocação em posição prona dos pacientes, e eles não evoluíram, então, para a necessidade de ECMO. Assim, os nossos pacientes, eles tiveram, diria, frequentemente problemas de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo macro, tromboembolismo, outras infecções superpostas de múltiplos órgãos, mas, assim, do ponto de vista respiratório, né, eles conseguiam ser estabilizados sem a necessidade de troca gasosa extracorpórea. O último paciente nosso chegou a 1 dia ou 2 dias, aproximadamente. Ele veio já com o diagnóstico confirmado de COVID, veio entubado no outro hospital, e, assim, o intuito era colocar o paciente em ECMO, mas é óbvio, a gente primeiro tenta as medidas menos invasivas, e ele se beneficiou muito da posição prona e continua, assim, sem a necessidade de se colocar em ECMO. Isso é um grande desafio para a gente nos grandes centros, porque pela deteriorização dos pacientes, mesmo sendo colocados em prona, ficamos tentados a buscar novas tecnologias, e a experiência de quem tem grande expertise no assunto é muito importante nesse momento onde não se tem respostas para tudo, né? E como as equipes se mobilizaram? Houve uma escala de revezamento entre os profissionais? Eles trabalharam em força total? Na Alemanha e na Europa em geral, os intensivistas, eles têm formação em anestesia. Então, 70% dos colegas que trabalham em CTI, eles são anestesistas por formação. Não significa que eles fazem anestesia e terapia intensiva, mas, assim, eles saíram da anestesia em algum momento, passaram a se dedicar ao CTI. Alguns voltam para anestesia, outros não. Isso significa que existe, assim, digamos, um pool, né, uma reserva de colegas nos hospitais trabalhando em anestesia. Então, eu, por exemplo, né, eu trabalho mais em centro cirúrgico do que em CTI, e eu tenho a formação em terapia intensiva, né, eu tenho o certificado de intensivista. O que aconteceu no início foi que todas as pessoas que tinham esse certificado, eles foram convocados, assim por dizer, a se prepararem para um possível, digamos assim, trabalho no CTI nosso, né? Então, o número de cirurgias foi diminuído. Esse pessoal que tem essa formação dupla acabou sendo colocado de prontidão para ir para o CTI. Eu cheguei a ir para o CTI algumas vezes para participar das visitas e me inteirar um pouco do novo sistema que existe lá de documentação de dados do paciente, né? Assim, estabeleceu um novo vínculo com o CTI, mas acabou que não foi necessário que eu voltasse a trabalhar como intensivista. Assim, os números aqui ainda não justificaram isso. O mesmo aconteceu com enfermeiras, né? Você sabe que nós temos enfermeiras anestesistas, mas não no sentido que se conhece geralmente de enfermeira anestesista, que ela trabalha sozinha em anestesia, não é isso? Ela ajuda o anestesista, ela assessora o anestesista na hora de se fazer um procedimento, ou na hora de fazer checagem de equipamento. Mas essas enfermeiras também todas têm formação em CTI. Ou seja, assim, você tem um pool de, pelo menos, né, no nosso departamento são 160 anestesistas, nós temos pelo menos 40 anestesistas que podem ser remanejados para o CTI num prazo de horas, né? Entre as enfermeiras, são praticamente 200 enfermeiras, e todas as 200 enfermeiras têm formação de CTI. Então, elas podem ser deslocadas para o CTI a qualquer momento. É uma força-tarefa significativa, realmente, que pode fazer a diferença no momento de grandes pandemias e de novos desafios, né? Para esses pacientes que evoluem com hipóxia, qual seria o manejo frente à ventilação não invasiva ou intubação para ventilação mecânica? Haveria um modelo mágico, ou para cada pulmão existe uma ventilação específica?
Em relação digamos, ao suporte ventilatório desses pacientes, eu acho que é importante enfatizar, digamos assim, o suporte não invasivo. Ele deve ser uma coisa extremamente bem monitorizada, bem controlada, a fim de você não ultrapassar o limite do paciente e você evitar que ele provoque uma lesão no próprio pulmão por causa de um esforço inspiratório muito grande. Ou seja, reconhecer o momento que você deve fazer a intubação endotraqueal desse paciente, partir para a ventilação mecânica invasiva, é extremamente importante. Número 1. Número 2, uma vez que você tenha o paciente intubado, a hipoxemia desses pacientes, ela costuma ser piorada se você aumenta a nível, assim, a PIP do ventilador mecânico, por causa de uma redistribuição da perfusão pulmonar, né? Você acaba desviando o fluxo sanguíneo capilar pulmonar daquelas áreas que estão sendo ventiladas para as áreas que não estão sendo ventiladas e que têm mais infecção, né? Estão mais lesadas pelo vírus. Eu acho extremamente importante você, nesses pacientes, ver de uma forma muito crítica a manobra de recrutamento pulmonar. Você conhece a minha opinião, né? Eu sou uma das pessoas que critica bastante isso, né? Esse uso de manobra de recrutamento pulmonar de forma não diferenciada, né? E eu acho que nesses pacientes a gente tem que ter mais cuidado ainda do que nos outros pacientes que a gente conhece com a RDS, porque COVID-19, a RDS não são necessariamente a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que enfatizar também a importância da posição prona precoce nesses pacientes. Eu sei que a manobra de recrutamento no Brasil ela é bastante popular, mas esses pacientes estão ensinando para a gente que a melhor coisa é a posição prona. Isso é uma coisa que eu acho que ela é verdade também para a RDS, né? Mas para o COVID ela está ainda mais nítida, né? Eu acho que a gente tem que manter isso sempre em mente. Em relação ao momento de desmame do ventilador e a fase pós-desmame, esses pacientes têm que ser observados, também têm que ser monitorizados com bastante cuidado, porque eles oferecem ainda muita dificuldade depois da extubação. Oferecer ventilação não invasiva nesses pacientes, mantê-los numa unidade que seja pelo menos uma unidade intermediária por um tempo prolongado, parece ser extremamente importante. E quantas perspectivas para o momento pós-Covid, tanto na saúde e nas relações sociais? Qual que é a sua visão sobre isso? A minha perspectiva é que essas medidas de contenção social elas vão permanecer por muito tempo e a vida não vai voltar ao normal de antes da pandemia nos próximos 1 ano e meio. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que enquanto não houver a vacina disponível, vai haver algum grau de restrição, vai haver focos desse vírus em algumas regiões, em alguns países. Essa é a minha expectativa. Eu acho que vai haver digamos assim, um impacto econômico muito forte nos próximos 12 a 18 meses. Né? A perspectiva de queda do produto interno bruto da Alemanha está em torno de 5%. Então, a gente vai ter provavelmente assim outros problemas além da epidemia em si, com seus problemas assim, de natureza socioeconômica também. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, essa experiência que está um pouco diferente do que estamos passando aqui no Brasil, nesse momento de um crescente desafio, novos casos, uma curva ascendente. Eu queria pedir a gentileza da sua mensagem para os colegas médicos brasileiros que estão enfrentando a pandemia nesse momento. O que eu posso transmitir para os colegas nesse momento simplesmente é uma palavra de solidariedade. Eu acho que mais do que nunca a nossa profissão é exigida, né? Assim, num contexto social imenso. Eu acho que aquele juramento que nós fizemos de Hipócrates é uma coisa que tem que estar na cabeça em todo momento que nós estamos agindo. Ou seja, a gente ter em mente sempre o melhor, né, para o paciente, utilizar de todos os meios, todos os recursos que nós temos. Eu acho importante assim, manter a humanidade do tratamento, aquele lema básico, né, de inicialmente você não deve piorar o estado de saúde do paciente, ou seja qual for a intervenção, né, se for uma intervenção um pouco mais precoce, que ela seja feita a fim de você evitar a deterioração do paciente. Se ela for mais tardia, que ela seja feita, então, assim, pensando
de fato, no que vai ser a longo prazo a qualidade de vida do paciente, ter aquele grau de medida exata para o paciente. Coisa extremamente individual, uma coisa extremamente humana, né? Assim, tendo sempre assim, a vida e a qualidade de vida como sendo o valor máximo. Eu acho que do ponto de vista de engajamento social nosso, político nessa hora, eu acho que política nós fazemos todo dia, mesmo quem não gosta de política faz política, e eu acho que é importante a gente se empenhar pela coisa certa nesse momento. Isolamento social, eu acho tentar, digamos, ganhar as pessoas para isso, mostrar para as pessoas que isso é o melhor e que a economia, ela vai ser prejudicada de uma forma ou de outra, portanto é melhor que a gente alcance o ótimo, ou seja, o maior número de pessoas vivas de uma forma saudável e com o menor prejuízo da economia possível. Eu acho que não existe um disparate entre essas duas coisas. E eu acho que os médicos têm que se empenhar, então, também nesse ponto de vista político. Escute a Rádio Web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Escolha sua plataforma, ouça os nossos podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Instagram. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player que quer escutar. É muito importante que você deixe seu feedback e compartilhe nas suas redes sociais, deixando seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco, sugerindo até o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.